Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Margarida amava Beto, que amava Lu, que amava Danilo. Danilo amava Mila, que amava Dodi, que amava Elisa, que amava Giba. Giba amava Tânia, que amava Cláudio, que amava Denise, que amava Eduardo, que amava Maria. Maria amava Dudu, que amava Priscila, que também amava Dudu. E cada um vive feliz à sua maneira. Brasília, o carro que todos amam. Brasileira da Gema, ela rejuvenesceu a imagem da Volkswagen e vendeu como água. Mas, coitada, não tinha uma família. Esta é a Brasília. O projeto de Rudolf Leiting, presidente da Volkswagen do Brasil no início da década de 70, deu certo. A Volkswagen Brasília foi um sucesso. Porém, ela é hatch ou uma minivan. Apesar de o executivo alemão ter assumido o controle do grupo mundial antes de ver o carro ganhar as ruas brasileiras, sua intenção era desenvolver um novo automóvel para suceder o Fusca. No Brasil, o Volkswagen Fusca, assim como a Volkswagen Kombi e a Volkswagen Variant, foram sucesso de vendas pela montadora alemã. Porém os outros modelos, Sedã 1600, Karmann Ghia TCTL, não chegaram a surpreender. O novo veículo produzido pela Volkswagen deveria ser econômico e com um amplo espaço interno. Em 1973, a Brasília era apresentada ao público depois de diversos testes e um incidente que entrou para a história. O repórter da revista Quatro Rodas, Neemias Vassão, teve seu Fusca alvejado por balas quando tirava fotos de um teste secreto da Brasília. No ano de 1973 ocorreram também outros lançamentos na indústria automobilística brasileira: Ford Maverick, Dodge 1800 e Chevrolet Chevette. Na época de seu lançamento, a imprensa não sabia diferenciar se a Brasília era uma mini perua, mini Variant, e ainda o apelidaram de anti-Chevette. O interessante da Volkswagen Brasília eram suas linhas modernas e ampla visão periférica que seus vidros proporcionavam, se diferenciando bastante da perua Variant. Uma curiosidade da Brasília era que o veículo possuía uma terceira porta, sendo assim a Volkswagen classificou como perua com o intuito de pagar menos impostos. Apesar disso, a Brasília era um automóvel hatchback como o Fiat 147 e o Volkswagen Gol, que viriam mais à frente. A frente do carro possui 4 faróis redondos e ainda contava com luzes direcionais no para-choque dianteiro. Logo abaixo do vidro lateral traseiro estavam localizadas as entradas de ar para a refrigeração do motor. Na parte de trás, abaixo do para-choque, uma pequena grade escondia o silenciador de única saída. O mais interessante do projeto da Brasília era comportar até 5 passageiros com conforto, diferente do Fusca que foi usado como base para o projeto. As malas ou objetos eram colocados no compartimento dianteiro, pois o segundo porta-malas, localizado atrás como na Variant, era menor. Devido à traseira curta e o motor ficar em pé, diferente da Variant, que era deitado. Devido ao compartimento do motor ficar incorporado ao interior do veículo, sendo coberto por uma tampa emborrachada isolante térmico e acústico, o nível de ruído era um dos seus pontos fracos. O interior da Brasília era simples, porém o desenho era muito bem resolvido. No painel estava localizado o velocímetro, marcador de combustível e, como item opcional, um relógio. O volante tinha cerca de 40 centímetros de diâmetro e na tampa do cinzeiro estava localizada as posições das marchas. Os bancos tinham um desenho de linhas simples. A Brasília chegou como opção um pouco mais cara que o Fusca, mas a intenção era substituí-lo no decorrer do tempo.
O motor que equipava a Brasília era o refrigerado a ar 1.6 litros de 4 cilindros opostos, Boxer, com carburador simples e era capaz de produzir aproximadamente 60 cavalos. A Volkswagen também posicionou o motor, assim como o do Fusca, na traseira do veículo, proporcionando melhor aderência e tração, sendo ainda extremamente econômico, relatando cerca de 14 km rodados com 1 litro de combustível. A Brasília foi um sucesso de vendas entre jovens e famílias. Em 1975 foram comercializadas cerca de 126 mil unidades. A defasagem em relação à concorrência por conta do baixo desempenho era atendida a partir de 1976, com a adoção de dupla carburação no lugar de um único carburador. A mudança rendeu 65 cavalos e a sobrevida do modelo. Em alguns modelos houve a tentativa de melhorar o isolamento acústico. Porém o problema não foi resolvido. Em 1977, a Brasília trazia novidades como painel imitando madeira, porta-luvas com tampa e novo estofamento. No ano de 1978 ganhava certos requintes. Ressaltos sobre o capô. Lanternas traseiras novas, com um desenho frisado, semelhante das Mercedes da época. Para-choques com ponteiras de plástico nas laterais. No interior, a Brasília tinha almofada central como o Volkswagen Passat e desembaçador elétrico opcional do vidro traseiro. Não contava mais com os frisos finos que percorriam o emblema Volkswagen dianteiro. Em 1979 a versão 4 portas foi exportada para Nigéria, Portugal e Filipinas. Porém não caiu no gosto dos brasileiros. Ela era mais utilizada por taxistas do que por famílias. Entre os anos de 1979 e 1980, o Volkswagen Brasília ainda tinha como principais concorrentes o Fiat 147 e o Chevrolet Chevette em sua versão hatch. Ambos eram mais eficientes e modernos, dando o modelo da Volkswagen para trás. De olho nisso, a Volkswagen resolveu dar uma resposta e lançou a versão Brasília LS. O Brasília LS foi lançado para brigar com as versões mais premium da Fiat e da GM, o Fiat 147 GLS e o Chevrolet Chevette Super Luxo. Com a modernização da frota e o lançamento do Volkswagen Gol, a Brasília parou de ser produzida em fevereiro de 1982. Foram mais de 1 milhão de exemplares produzidos e 950 mil vendidos no mercado interno.